Bom, pessoal, boa tarde. Vamos discutir agora o próximo conceito importante dos espaços vetoriais, é espaços com produto interno. O que acontece com os espaços de produto interno, pessoal? Veja, a gente viu conjunto de pontos, estrutura algébrica, soma, subtrai, multiplica por escalar, então você pega, né, uma posição, soma com a outra, obtém uma terceira, uma velocidade, soma com a outra, obtém uma terceira. A gente agora, no conceito de independência linear, a gente extrai quantas direções independentes nós temos, como que a gente pode pegar um vetor qualquer e descrever em termos dessas direções essenciais, que seriam uma base nesse espaço, né? Então, a gente fez uma parte muito descritiva aqui, ou seja, a gente está descrevendo esses pontos, e para descrever esses pontos a gente introduziu essa série de conceitos matemáticos interessantes que nos servem para classificar um espaço vetorial agora é diferente do outro, porque tem uma dimensão maior, menor, né? Tem características, essa pode ser a característica que difere eles, né? E naturalmente o que eles descrevem na natureza pode ser diferente, por mais que a dimensão seja igual, né? Um erro comum, não um erro, mas uma confusão comum para quem começa a estudar física, é achar que os vetores e os vetores posição, os vetores de velocidade e os vetores posição, eles coabitam o mesmo espaço vetorial, quando na verdade não é o caso. São dois espaços de dimensão 3, mas são espaços vetoriais totalmente diferentes, né? Então, às vezes a gente, para simplificar o conteúdo para os alunos, a gente acaba, na verdade, não distinguindo uma série de estruturas matemáticas importantes que tem lá, certo? E aqui a gente vai introduzir mais uma estrutura matemática importante, que é o produto interno. Ou seja, agora eu quero ter uma ferramenta para medir vetores. Então eu quero ver qual o tamanho do meu vetor, eu quero saber quanto um vetor está na direção do outro vetor, ou seja, eu quero ter uma certa noção de projeção de vetor, né? E para isso a gente vai precisar de produto interno, tá certo? O que é um produto interno, pessoal? Então, dado V, introduzimos, né? Colocamos aqui vamos ver, temos um mapa, que eu vou denotar assim, um parênteses, uma vírgula, um parênteses, tá certo? Que vai levar produto cartesiano de V com V num elemento do corpo. Ou seja, isso aqui vai ser levado em R ou C, tá certo? Bem, pessoal, isso aqui é só para dizer que eu vou colocar aqui um vetor V, vou colocar aqui um vetor U, e esse cara aqui, o resultado desse mapa atuando no vetor V e no vetor U, é um elemento do corpo, R ou C, né, para todo V e U pertencentes ao meu espaço V. Ok? Então veja, eu só estou dizendo primeiro aqui o domínio e a imagem, né, desse mapa, tá certo? E vou dizer que ele tem que ter certas propriedades, ou seja, nem todo mapa que tem esse domínio, essa imagem, vai ser um produto interno. Para ser um produto interno, precisa respeitar as seguintes propriedades. Simetria conjugada, ou seja, V e U, V e U tem que ser igual. Se eu calcular com o U na esquerda e o V na direita, eu tenho que obter o mesmo resultado complexo conjugado, tá certo? Naturalmente, se eu estou trabalhando sobre o corpo dos reais, isso implica que o produto interno é simétrico, ou seja, calcular V com U tem que dar o mesmo resultado de U com V. Agora, se eu estou trabalhando sobre o corpo dos complexos, então V com U tem que ser o complexo conjugado de U com V, ok? Então, essa é a primeira imposição que nós temos aqui. A segunda é o produto interno de V com V é maior ou igual a zero, sempre, certo? E só é zero, se V for o vetor nulo, certo? Ou seja, todo vetor que não é o vetor nulo tem um produto interno dele com ele mesmo
igual, estritamente maior que zero, tá certo? Então, ele tem um módulo, tá certo? E veja, pessoal, usando a simetria conjugada, isso aqui a gente já sabe naturalmente que V com V é igual, eu posso trocar os V's de posição e usar essa propriedade aqui, mas como o V está igual nas duas entradas, isso aqui me diz que V com V é igual ao V com V complexo conjugado, ou seja, esse cara aqui de fato faz sentido eu colocar uma desigualdade aqui, porque esse cara aqui é um número real, tá certo? Por ser um número real, eu posso ter essa desigualdade aqui fazendo sentido, e eu tenho que essa igualdade só é saturada quando o próprio vetor for vetor nulo, tá certo? Então essa é a segunda propriedade que os nossos espaços com produto interno, né, ou produto interno tem que ter, tá certo? E a terceira propriedade é o produto de V, tá difícil, o produto de V com AU mais BW vai ser igual a V com, A V com U mais B V com W, tá certo? Ou seja, esse produto aqui, como um mapa, ele é um mapa linear à direita. Ele à direita, ele é linear, tá vendo? O vetor vem para cá, esse aqui veio para cá, o nosso coeficiente saiu para cá, o W também veio para cá e o coeficiente B saiu, tá certo? Então, esse mapa tem que ser linear à direita. Naturalmente, se o corpo for dos reais, o mapa é simétrico. Se o mapa é simétrico, então ele é linear à esquerda também. Agora, cuidado. À esquerda, ele não vai ser linear, né? Eu posso fazer o seguinte, como é que vai ficar? A, V, mais B, U, com W. Eu não sei. Eu não sei qual propriedade que esse mapa tem à esquerda, porque ela não foi definida. Porém, eu tenho essa aqui. Isso aqui me diz que eu posso trocar os elementos e botar um complexo conjugado. Então, vou botar um colchete, só para ficar evidente o que eu estou fazendo. Aqui é W com A, V mais B, U. E o complexo conjugado não quer que resulte deste produto aqui, tá certo? Bom, pessoal, mas agora eu posso usar a linearidade à direita. Isso está definido. Portanto, isso aqui vai ficar, vou abrir o colchetezinho aqui de novo, e vai ficar assim. Ok? Então vai ficar o A aqui do lado de fora, o nosso W, o nosso V, tá certo? Mais o B, o nosso W com o nosso U. Ok? Maravilha. Só que agora o complexo conjugado do produto é o produto dos complexos conjugados e o complexo conjugado desse cara inverte a posição. Então isso vai ficar A, complexo conjugado, V com W, mais B, complexo conjugado, U com W. Então, efetivamente, à esquerda, ele é uma linearidade especial. O produto desse cara com a soma é o produto da soma, é a soma dos produtos, né? Só que os coeficientes saem complexos conjugados, certo? Vocês estão notando, não sei se para quem já sabe a notação de Dirac, eu não estou usando a notação de Bra e Ket por enquanto, porque é muito importante você entender primeiro o conceito de produto interno em termos somente de vetores, tá certo? Porque muitas vezes tem ambiguidade na notação ou tem uma certa confusão e você, sabendo da notação em termos de produto interno, fica muito mais fácil de você quebrar qualquer tipo de ambiguidade, né? E você pode retornar depois a notação mais limpa posteriormente, quando a confusão for sanada na sua cabeça, tá certo? Então veja, pessoal, eu preciso dessas três propriedades aqui para ter o que eu chamo de fato um produto interno, tá certo? Nesse caso, se você precisar de algo tão formal assim, você denota que o conjunto de um vetor mais um produto, né, é um espaço, né, espaço com produto interno. Certo? Bom, naturalmente, isso aqui serve para quê? Não, já vemos direto aqui, né? Isso aqui vai medir, digamos, o tamanho do meu vetor, né? E você saber calcular um vetor na direção do outro vai me dar
um conceito de projeção, né? E o que é isso? Por que a gente criou esse conceito matemático? Porque no momento que você tem velocidade, você sabe que se tem uma velocidade maior, uma velocidade menor. Como é que você mede o que é velocidade maior e menor? É medindo o módulo do vetor, né? Então você precisa de uma métrica nesse espaço vetorial, que nesse caso a gente chama de produto interno, tá certo? Para fazer isso. E você precisa saber também quanto que um vetor aponta numa certa direção, né? Ou seja, quanto que ele tem de projeção numa outra direção qualquer. Isso você também vai fazer com o produto interno, tá certo? A gente vai mostrar daqui a pouquinho que o produto interno tem certas propriedades que nos permitem esses conceitos todos, né? Então, até o conceito de projeção, senos e cossenos, ângulo entre vetores, né? Tudo isso emerge a partir dessa estrutura de produto interno com essas propriedades, tá certo? O resto todo segue naturalmente e, digamos, formaliza esses conceitos físicos que nós temos de medidas geométricas no nosso espaço, tá certo? Ok. Naturalmente, a gente eventualmente vai estender esse problema aqui para espaços de dimensão infinita, tá certo? Então, por mais incrível que pareça, você pode agora ter duas funções, que são vetores no espaço de dimensão infinita, e descobrir qual é o ângulo entre duas funções, tá certo? Então, só para você ver que os conceitos geométricos que vocês estão habituados do espaço tridimensional, eles vão se estender para espaços muito mais complicados. Porém, a intuição que você guarda desse tipo de geometria, você pode eventualmente usá-la nesses contextos mais complexos, tá certo? Ok. Então a gente já falou aqui dessas propriedades básicas, tá certo? Agora a gente vai fazer umas definições rápidas aqui de nomenclatura, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente diz que são várias definições de nomenclatura. Definição: se V com U for zero, chamamos ortogonais. Certo? Ou seja, se esses dois vetores têm produto interno igual a zero, a gente diz que eles são ortogonais. Certo? A gente define, né, um novo símbolo, que vai ser essa barrinha aqui, no meu V, geralmente bota uma barra dupla, né? A gente define isso aqui como sendo raiz quadrada de V, né? De V com V, tá certo? A gente viu que esse cara aqui é estritamente positivo, né? Esse cara é estritamente positivo, então eu posso tirar a raiz aqui de forma precisa, né? Eu chamo isso aqui de norma. Norma de V. Certo? Vocês vão ver que os matemáticos eles gostam de destilar todas as propriedades dessas estruturas matemáticas, né? Então você vai ver que em muitas situações você vai introduzir um espaço vetorial, em vez de você introduzir o espaço vetorial com produto interno, você define somente um espaço vetorial com norma. Porque bastando ele ter uma norma, você consegue introduzir uma série de conceitos, né, que são esses espaços de Banach, e você consegue provar vários teoremas que são gerais. Então você nem precisa do conceito de produto interno, você precisa de um conceito anterior, mais simples, que é o conceito de norma. Porém, toda vez que você tem um espaço com produto interno, você ganha de graça, digamos assim, um conceito de norma, tá certo? Que é a norma que você define a partir do produto interno. Só para mostrar para vocês que talvez vocês peguem eventualmente um livro mais avançado, que vai falar desses espaços normados, né? E você pode se confundir, né, com a relação dos espaços de produto interno. E a relação é essa. O espaço de produto interno te dá um conceito de norma natural, mas você não precisa disso. Você pode simplesmente trabalhar com espaço e só introduzir um conceito de norma nele, certo? Na física, praticamente, a gente não usa esses espaços. A gente geralmente precisa dos espaços com produto interno, certo? E a gente tem uma terceira definição de nomenclatura aqui, que é a seguinte. A gente diz que se eu tenho uma base EI com EJ, cujo produto interno entre esses dois vetores aqui, para todos os i's e j's, é o delta de Kronecker, dizemos base ortonormal. Pessoal, para quem não sabe, o delta de Kronecker é uma funçãozinha bem simples de dois números inteiros, que vai ser 1 se i igual a j e 0 se i diferente de j, certo? Delta de Kronecker. Okay? Então são três definições de nomenclatura, coisa que a gente vai usar comumente ao longo do curso, tá certo? Ok. Aqui a gente pode ainda fazer a seguinte brincadeira.
Vocês estão acostumados a trabalhar com produto interno, onde o produto interno entre dois vetores é simplesmente o produto das componentes, tá certo? Mas vocês vão ver, a gente vai mostrar agora que na verdade isso é um caso particular do produto interno. Como eu disse para vocês, as componentes de um vetor, elas pressupõem uma noção de base, tá certo? Se essa base for ortonormal, então o produto interno entre os vetores é simplesmente o produto das componentes, tá certo? Mas num caso mais geral, isso não vai acontecer assim, certo? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui o meu vetor V, que vai ser igual a soma de 1 até n de VI e I, tá certo? É uma base qualquer, né? Esse cara aqui, base. Ou seja, é um conjunto máximo de vetores linearmente independentes. Mas eu vou pedir mais, é uma base... Bom, vamos dizer que é só uma base por enquanto, ok? E eu tenho um outro vetor U aqui, um certo vetor U, que vai ser escrito assim, soma de 1 até n de UI e I. Uso aqui a mesma base, mesma, tá certo? Bom, pessoal, o que acontece se eu calculo o produto interno aqui? Deixa eu escrever aqui do outro lado. Quem não estiver habituado com essas contas, tem que fazer, tá? Se vocês não treinam em casa, se vocês não estudam, não adianta nada vocês assistirem as aulas, porque vocês não vão acompanhar, tá certo? Tem essa parte prática, concreta, que se você não exercita no seu cérebro, você não abstrai depois, tá certo? Então vamos lá. Você pega aqui o produto de V com U, né? Claro que a gente provou que, né, nós podemos escrever esses dois vetores em termos da sua base, né? A gente já provou que isso aqui é sempre possível e único, né? Então vai ficar assim, produto interno da soma de 1 até n, VI e I, vírgula, né? Somatório. Vou trocar o índice para não confundir, então aqui eu vou trocar de I para J, J também vai de 1 até n, e aqui o I e I. Ok? Agora veja, pessoal, a gente sabe que é linear à direita, então a gente pode tirar o somatório daqui e pode tirar os coeficientes dentro do produto. Então vai ficar assim, soma sobre J de 1 até n, o meu U saiu, né? E vai ficar assim, produto interno de soma de 1 até n, VI e I, com era J aqui, certo? Ok, pessoal, mas a gente provou anteriormente, né, isso aqui, né, igual isso aqui. A gente provou anteriormente que esse produto aqui também é linear à esquerda, mas ele é uma linearidade especial. O V, quando ele sai de dentro do produto, ele sai complexo conjugado, tá certo? Então, desculpa, pessoal, estou errando aqui, ó. O J, tá certo? EJ. O J, EJ. Eu troquei o índice para J. O J, EJ, então o J aqui. Ok? Então, se eu tiro o somatório, essas duas somas são finitas. Em geral, a gente não vai se preocupar com convergência, tá certo? Então, a gente vai trocar a ordem dessas somas à vontade. Então, isso aqui eu escrevo assim, soma de 1 até n, soma de J de 1 até n, vai ficar VI estrela, complexo conjugado desse número, UJ, produto interno, EI, EJ. Certo? Então, veja, pessoal, o produto interno desses dois vetores aqui, V e U, fica escrito em termos desse somatório aqui duplo, tá certo? Não é ainda aquilo que vocês estão acostumados, né? Mas a gente já vai discutir como é que a gente pode fazer para ser, certo? De qualquer forma, vejam, eu tenho aqui, ó, alguma coisa que eu posso chamar, por exemplo, de G e J. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma métrica, tá certo? Ela está servindo aqui para medir o ângulo entre esses dois vetores aqui, ou a norma de um desses vetores, tá certo? Essas componentes da métrica dependem das características de ortogonalidade ou não ortogonalidade dos vetores da base, tá certo? Se por acaso eu estou lidando com uma base ortonormal, então EI com EJ vai dar o meu delta de Kronecker. O meu delta de Kronecker, quando eu colocar aqui, vai ficar assim, ó. I de 1 até N, J de 1 até N, V, I estrela, U, J estrela,
delta IJ. Mas veja, pessoal, eu falei para vocês que o delta ele só vai ser diferente de zero quando o I for igual a J. Né? Então, se eu faço a soma em J primeiro, veja, digamos que o meu I seja igual a 5. O meu J vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até N. Então, só vai sobreviver quando esse índice for igual a esse índice aqui, tá certo? Então, se eu somo em J primeiro, esse delta de Kronecker, ele mata o somatório, a gente usa essa linguagem, tá certo? E vai ficar assim, soma sobre I de 1 até N de VI estrela UI. Então, aquilo que vocês estão acostumados, né? No caso, no corpo dos reais, esse cara aqui não tem complexo conjugado mais, e aí você tem aquele produto interno que vocês estão habituados. Mas você tem que lembrar que o produto interno que vocês estão habituados vem do fato de que você está trabalhando com uma base ortonormal, tá certo? No caso tridimensional, essa base ortonormal, em coordenadas cartesianas, ela é simplesmente a métrica euclidiana, que mede os comprimentos e os ângulos na geometria euclidiana, tá certo? E que se você for trabalhar eventualmente com relatividade geral, com espaços curvos, você vai ver que esse objeto aqui vai ser diferente, tá certo? Por mais que na mecânica quântica isso não vai ser o caso, é bom chamar atenção para esse fato de que existe uma série de escolhas aqui. E muitas vezes a gente vai ter que renormalizar, ortonormalizar uma certa base em mecânica quântica, principalmente quando a gente está lidando com teoria de perturbação. Então é importante lembrar que se você não tiver feito a ortonormalização das bases corretamente, então esse produto interno aqui não vai valer, certo? Não vai ser dessa forma. Você vai precisar introduzir esse G e J aqui, que vai te dizer quais são, digamos, as projeções dos elementos da base entre si, certo? Ok. Então, a gente introduziu aqui esse conceito de produto interno, a gente discutiu como é que ele atua, a gente viu que basta a gente saber o produto interno nos elementos da base para a gente ter uma fórmula fechada para o produto interno de dois vetores quaisquer, tá certo? E agora a gente vai ver um procedimento que nós chamamos de procedimento de Gram-Schmidt, certo? É bastante importante porque o procedimento, na verdade, é a prova de um teorema, né? De que se você sempre é capaz de pegar uma base num espaço e transformar numa base ortonormal, tá certo? Como é que você faz isso? Né? Então você tem aqui Gram-Schmidt. Você faz o seguinte, dado uma base, tá? Eu vou chamar de BI de propósito, para não confundir com aquela E, tá certo? E veja, aqui eu não estou dizendo nada sobre a base, eu não estou dizendo que ela é ortogonal ainda, nem ortonormal, tá certo? Estou dizendo que é uma base, ou seja, não existe um conjunto maior do que esse conjunto BI aqui, né, de 1 até N, que seja linearmente independente. É só isso, certo? Então, qual é o procedimento? Eu escolho um primeiro desses caras aqui. Eu vou usar a ordem crescente dos números inteiros. Então, eu vou começar com o meu B1. Então, eu defino que o meu E1 é simplesmente o meu B1 dividido pelo módulo de B1. Certo? Então, desculpa. O módulo de B1. Certo? Então, é claro, é fácil ver que esse vetor aqui é normalizado, tá certo? O problema é que agora eu preciso fazer com que os outros vetores sejam ortogonais a esse. Como é que eu faço isso? Eu escolho o próximo. Eu escolho o próximo, vou falar que o próximo é o E2, tá certo? E eu vou dizer que o meu E2 barra, ele vai ser descrito assim, vai ser o B2 menos qualquer componente que o B2 tenha na direção E1. Então é o produto interno de E1 com B2 na direção E1. Certo? É fácil ver, pessoal, que se eu faço o produto interno desse cara aqui com E1, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. E1, E2 barra, né? Desculpa. Hoje todo muito difícil. Aqui. E1 com E2 barra vai ser igual ao quê? E1 com B2, tá certo? Isso é um número, eu estou fazendo o produto aqui com o cara na minha direita, então é linear, então vai ficar assim, menos E1 com B2, tá certo? E aqui eu vou ter
E1, E1. Mas eu acabei de normalizar E1, então esse cara aqui é igual a 1, certo? Se esse cara aqui é igual a 1, eu tenho E1 produto B2 menos E1 produto B2, então isso aqui tudo é zero, certo? Então esse cara aqui é zero. Então você vê, eu peguei o meu B2 e subtraí qualquer componente que ele tenha na direção 1, tá certo? Agora a única coisa que eu preciso fazer é dizer que o meu E2 é simplesmente o meu E2 barra dividido pelo módulo de E2 barra. Tá certo? E agora eu tenho um E2 normalizado, ok? Então o procedimento de Gram-Schmidt ele tem esse espírito, né? Você pega um vetor, subtrai as componentes. Você vai fazer a mesma coisa para o E3, tá certo? Você vai falar que o E3 barra, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser, aqui eu pego o meu B3, tá certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso subtrair o meu E1 do meu B3, né? E1. E eu preciso subtrair o meu E2 do meu B3. Ok? E pronto. Esse cara aqui, se você fizer a mesma brincadeira, ó, se eu fizer o produto desse cara aqui com E1, E1 com E1 dá 1, esse subtrai dá 0. E aqui, se eu fizer o E1 com E2, eu já fiz de forma a ser 0, tá certo? Ó, E1 com E2 vai ser 0. Então, se eu fizer esse cara com E1, dá 0. E se eu fizer com E2, vai ficar E2, E1, que é 0. E aqui vai ficar E2, E2, que é 1, que eu normalizei ele aqui. Então, vai ficar E2, B3, E2, B3. Então, você vê que esse cara aqui ele é ortogonal aos outros dois. Ele é ortogonal ao E1 e ao E2. Aí, naturalmente, agora eu normalizo. Eu digo que o meu E3 vai ser igual a meu E3 barra dividido pelo E3. Tá certo? Pelo módulo do E3. Ok? E agora eu continuo isso até o fim, tá certo? Bom, naturalmente que raramente você faz isso na mão, né? Não raramente, em vários casos clássicos você vai fazer a sua normalização na mão, mas frequentemente você precisa fazer isso no computador e esse tipo de algoritmo é amplamente implementado, né, nos computadores, nas bibliotecas padrão. Você encontra algoritmos de ortonormalização via Gram-Schmidt, tá certo? E você pode sair de uma base que é linearmente independente para uma base ortonormal usando esse procedimento, tá certo? Então, por isso, pessoal, que a gente acaba sempre trabalhando com uma base ortonormal, porque a gente sabe que ela está sempre disponível e ela é conveniente, tá certo? Existem várias situações onde isso não vai ser bom, né? Por exemplo, você vai mostrar, normalmente em relatividade geral, que as bases ortonormais, elas geralmente não são associadas com o sistema de coordenadas, tá certo? Então, você pegar aquela base ortonormal que a gente faz no sistema de coordenadas esférico, né, o θ chapéu, o φ chapéu e o r chapéu, essa base ela não é a base das tangentes que você obtém quando você varia a soma das coordenadas, tá certo? O que é inconveniente na relatividade geral, né? Então, existem razões, às vezes, para você usar bases não ortonormais, tá certo? Pelo contrário, também existem situações onde você vai usá-las, tá bom? Então, a gente falou agora da base do produto interno, do procedimento de Gram-Schmidt. Né? O próximo item essencial para entender produto interno é o que a gente chama de espaço dual. Tá certo? O espaço dual é extremamente importante. Eu falei para vocês, agora há pouco, que o produto interno serve para medir coisas no espaço, tá certo? O espaço dual, na verdade, ele é uma maneira mais geral de você medir coisas, né? Ou seja, você tomar medidas do seu espaço. Na verdade, a gente vai definir o espaço dual como o espaço dos funcionais lineares, tá certo? Ou seja, o espaço dual é o espaço dos funcionais lineares em V. Espaço dual V estrela é o espaço dos funcionais lineares em V. O que são funcionais lineares? Então, esse cara aqui pertence ao dual. Então, esse cara é um mapa que leva um vetor em um elemento do corpo.
certo? Então, esse é um mapa, um mapinha específico que pega um vetor e leva no número. Pega qualquer vetor e leva no número, tá certo? Bom, a gente vai impor que W é linear. Tá? Existem muitos desses elementos, tá bom? São vários elementos desse espaço e cada um deles é capaz de levar um vetor no número, tá certo? E eu vou definir que esses mapas eles têm que ser lineares, né? Ou seja, W atuando em A, V mais B, U tem que ser igual a W atuando em V mais B, W atuando em U, tá certo? Pessoal, lembra aquela questão toda da soma, da multiplicação por escalar, do F ponto, F mais? Eu não sei se vocês notaram, mas né, nas aulas todas a gente está usando agora daqui para frente aquilo ali direto, tá certo? Aqui você vê que eu estou somando números do corpo. Aqui eu estava somando o número do espaço vetorial. Quando eu digo que esse cara é linear, eu estou dizendo que ele é compatível com o conceito de soma, no sentido de que o funcional linear da soma de vetores é igual à soma do resultado dos mapas lineares, tá certo? Então, fiquem sempre atentos na quantidade de estruturas matemáticas que a gente vai introduzindo a definir esses objetos cada vez mais complicados. Ok? A gente pode, então, introduzir um conceito de soma nesse espaço e multiplicação por escalar para transformá-lo no espaço dual em um espaço vetorial também, tá certo? Pode parecer um pouco confuso, mas eventualmente vocês se acostumam com esse conceito, ok? Então, a gente vai definir que W mais K, né? A gente vai definir que a soma dos funcionais, quando atuando num vetor V, é definido, 3 barrinhas, por W atuando em V mais K atuando em V. Certo? Onde K pertence ao dual também. Tá certo? Parece que é o complexo conjugado, mas não, tá, pessoal? É o dual. Ok, então veja, o conceito de soma, para eu resgatar um conceito de soma no espaço dual, eu estou usando a soma do corpo, tá vendo? Ponto a ponto. Então, eu defino essa operação como um todo, né, definindo a forma com que ela age sobre todos os vetores. E ela age assim sobre todos os vetores, tá certo? Então, isso aqui define a soma de elementos em V estrela, né? E a gente também tem um certo Azinho W. E, novamente, eu defino ponto a ponto. Esse cara atuando num vetor V vai ser igual a W atuando em V, tá certo? Então, novamente, pessoal, produto de números, lembrando, né, que esse cara aqui, quando atua num V, dá um R ou um C. Então, isso aqui é um produto de números R, números reais e números complexos, tá certo? E aqui não, aqui é o produto de um número vezes um funcional linear, tá certo? Então, eu defino o produto de um número vezes um funcional linear ponto a ponto, de forma que eu defino ele através da atuação dele em todos os vetores, ok? Então, esses objetos, eles parecem meio abstratos, né? Mas você pode pensar, por exemplo, que um funcional linear ele pode te dizer quanto que um vetor tem de projeção numa certa direção, certo? Mas quando eu falo isso, na verdade, me parece, fica muito parecido com o conceito de produto interno, tá certo? E na verdade fica muito parecido justamente porque o produto interno te fornece uma maneira de mapear vetores em funcionais lineares, tá certo? Em vetores duais, certo? E é esse último ingrediente que a gente precisa para introduzir de fato a notação de Dirac, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Veja. Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu digo que um elemento do meu V estrela, ele tem que ter essas propriedades que eu estou falando aqui, né? Ou seja, ele tem que agir sobre um vetor e levar num número, e ele tem que ser linear, tá certo? Agora veja que interessante. Se eu tenho um espaço V com produto interno, então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse elemento aqui, meu produto interno, eu boto um vetor aqui e não boto nada aqui. Tá certo? Então esse cara aqui é uma operação incompleta, digamos assim. Toda vez que eu dou um novo vetor, eu coloco o vetor aqui.
Então essa é uma operação que vai levar esse vetor, que eu ainda não coloquei, no quê? O resultado do produto interno entre dois vetores. Mas o resultado do produto interno entre dois vetores é um número, ou seja, isso aqui é R ou C. Então esse produto incompleto de um vetor com alguma coisa que eu ainda não escolhi, ele é um elemento. Esse cara, ele é um elemento do meu espaço dual. Tá certo? Ou seja, eu posso construir elementos do meu espaço dual a partir de vetores e um produto interno. Tá certo? Então você vê que eu posso pensar agora que o meu produto interno, ele está levando um vetor V num elemento do espaço dual. Como é que eu penso nisso? Eu pego meu produto interno aqui, né, que, sei lá, um rostinho aqui, atuando num vetor V e defino isso aqui como sendo V atuando num elemento não especificado, tá certo? Então você vê que eu estou levando o elemento de V em V estrela, tá certo? O que a gente vai mostrar é que em espaços de dimensão finita, isso é sempre um isomorfismo, tá certo? E esse isomorfismo vai ser bastante útil, porque vai meio que tanto fazer você usar os vetores ou os vetores duais. Eles vão ter uma relação de 1 para 1 entre eles. Por mais que a relação de 1 para 1 seja determinada através de uma métrica, ou seja, ela não é canônica no sentido de que não basta eu ter o vetor e o seu espaço dual para eu ter um mapa entre eles. Eu preciso ter um espaço vetorial, o dual e um produto interno do espaço vetorial. Aí eu sou capaz de mapear um no outro, tá certo? Quando a gente for ver a passagem para o contínuo, a gente vai ver que tem um certo detalhe que para o espaço de funções, às vezes o espaço dual é diferente do seu espaço de funções, certo? Então tem uma certa brincadeira complicada aí que tem a ver com a continuidade do espaço, né? Mas a gente vai chegar lá mais para frente, ok? Ok, pessoal. Então aqui a gente vai introduzir a notação de Dirac, tá? Tá? Eu tinha introduzido essa notação assim, o nosso W, tio, levando V, né, num elemento do corpo. Mas é muito mais conveniente eu definir esse elemento assim, ó. Em vez de eu botar um tio no meu W, eu vou botar o que a gente chama de Bra, tá certo? E esse Bra, ele vai atuar num V, né, porque ele é um mapa dessa forma. Mas mapas lineares a gente geralmente denota fazendo a justa posição. Então a gente vai simplesmente denotar esse cara aqui, WV, tá certo? Então você vê que o produto entre um funcional e o seu vetor pode ser descrito de uma forma bastante compacta, tá certo? Ok. Então, pessoal, lembrem, a gente pode ter um elemento do meu espaço dual, ele pode atuar num V e a gente usa essa notação compacta, tá certo? E a gente também pode mapear um V em um Bra, ou seja, esse mapa aqui, ó, ele está servindo justamente para mapear, né? Esse cara aqui, ele está transformando o V no Bra V. Então, você conhecer essa notação, por mais estranha e abstrata que ela possa parecer, é bastante importante, tá? No momento que você conhece o que você está fazendo aqui, você quebra bastante as ambiguidades, tá certo? Por exemplo, o que acontece quando eu mapeio agora, digamos que eu quero mapear o vetor AV para o Bra, né? Então, como é que eu faço isso? Sem introduzir essa notação mais completa, digamos assim, você não sabe muito o que fazer. Mas introduzindo a notação completa, você sabe o seguinte, você quer agora atuar isso em AV, tá certo? Mas esse cara aqui, por nossa definição aqui, ó, né, essa definição é simplesmente AV, ponto, certo? Maravilha, nada demais aqui. Só que o meu A, ele pode sair de dentro do produto, quando ele está à esquerda, ele sai complexo conjugado. Então fica assim, A, complexo conjugado, V. Tá certo? Mas isso aqui é um mapa atuando em V. Então isso aqui é igual a o Bra V. Tá certo? Então, quando você transforma um vetor V no seu complexo, no Bra associado pelo produto interno, qualquer coeficiente que tenha nele vem complexo conjugado. Tá certo? Então isso vai ser bastante importante quando nós introduzimos os operadores, para você saber quando que está atuando o operador ou quando vai atuar o seu adjunto.
tá certo? Ok. Então, alguns lugares denotam, usam a notação AV, justamente porque dessa forma você não tem ambiguidade, ou seja, quando você transforma esse cara para um BRA, você transforma assim, AV, que quando o A sai de dentro do BRA, ele sai complexo conjugado, tá certo? Mas eu prefiro essa notação mais completa aqui, justamente para o iniciante saber recorrer à notação mais completa e quebrar qualquer dúvida que ele tenha, ao invés dele ficar se debatendo aqui com essa notação de bracket, que às vezes não está evidente para ele o significado que ele está fazendo. Ok? Ok. Bom, isso aqui terminou. A gente pode agora encontrar um mapa, né? A gente tinha encontrado um mapa canônico para esses caras, a gente pode encontrar também um mapa canônico para o nosso espaço V estrela, tá certo? Ou seja, o nosso mapa dual, ele também pode ter uma representação em termos de um certo RN, tá certo? Então, voltando um pouco ao que a gente tinha feito antes, eu tinha feito o meu vetor V indo num vetor linha aqui, numa sequência ordenada de números reais, mas a gente vai mudar essa notação agora e vai dizer o seguinte: esse cara vai ser denotado por um RN, mas o meu RN vai ser denotado por uma matriz coluna, tá certo? Então eu tenho aqui V1, V2, V3, até Vn aqui, tá certo? Ok. Isso aqui a gente usou, né, basicamente, que o φ atuando em EI, né, vai ser igual a esse I em R, tá certo? Que a gente denotou assim, né? É uma matriz coluna agora, com 0 em vários lugares, 1 na iésima posição e 0 em todas as outras. Certo? Ok. Então, vamos ver como que a gente faz para introduzir uma representação canônica também para os duais, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem que introduzir um produto interno nos espaços Rn, de forma que preserve o produto interno que nós possamos ter no nosso espaço V. Ou seja, eu tenho V com o produto interno, tá certo? E eu vou definir o seguinte, eu vou definir que o produto de um vetor na representação canônica com um vetor U na representação canônica, lembrando que a representação canônica é essa representação aqui, tá certo? Eu vou definir isso aqui como sendo o produto da inversa desse cara, ou seja, eu levo esse cara de volta para o espaço V, onde esse cara está definido. Então, eu pego esse cara aqui, V, R, mapeio de volta, eu pego o meu φ menos 1 do U, R, tá certo? E eu sei calcular esse produto aqui. Então, dessa forma, eu faço digamos, eu projeto o meu produto interno que eu sei no meu espaço V, né? Lembra, isso aqui é um produto interno que atua em V, V. Esse cara é um elemento de V, esse cara é um elemento de V. E eu estou usando isso para definir um produto interno no espaço Rn, com Rn, tá certo? Maravilha. Então, bom, se eu faço isso, eu tenho aqui, por exemplo, que o produto de I com J em R vai ser igual a EI, EJ, e se minha base for ortonormal, isso aqui vai dar delta IJ. Ok? Então, pessoal, o que isso nos permite fazer, né? Eu sei que se eu for calcular um produto interno entre esses dois objetos aqui, usando notação matricial, eu sei que eu vou ter esse mesmo resultado aqui se eu definir o meu IR como sendo a matriz linha que tem 0, 0, 0, o iésimo é 1, né? E os outros também são 0, certo? Então, dessa forma, eu vejo que eu posso representar os meus V estrela, também eu posso levar no Rn, só que agora eu vou representar esse Rn aqui, que está associado ao V estrela, com as matrizes linha. Enquanto esse cara aqui, né, desculpa, o meu... deixa eu botar aqui.
o meu V, que eu tinha associado a R via mapa canônico φ, né, ele está representado com matrizes coluna. Ok? Então, eu tenho a representação canônica em termos de RN com matrizes coluna usando esse mapa, tá certo? Que a gente já discutiu antes. E agora, se eu juntar isso com a projeção do meu produto interno no espaço dos R's, eu encontro um mapa aqui do meu V estrela em termos das matrizes linha aqui. É fácil ver isso, né? É fácil ver, por exemplo, que o produto de V com U, né, a gente já viu para uma base ortonormal, nada mais é do que essa somatório de I de 1 até N de VI estrela UI, certo? Mas isso aqui, pessoal, é exatamente o quê? É o produto aqui do meu V1 estrela, V2 estrela, até VN estrela, com a minha matriz coluna U1, U2, UN. Tá certo? É isso, né? Esse cara é dado por isso aqui. Essa igualdade, eu vou botar um ponto, porque ela não é exatamente igual, né? Na verdade, essa igualdade aqui, ela vem desse mapa aqui, tá? Eu estou fazendo o lado direito aqui, e aqui é o lado esquerdo, tá certo? Esse cara aqui é o lado esquerdo, tá bom? E esse cara aqui é o lado direito, tá certo? Então, nessa representação, quando você mapeia um vetor V na representação canônica para a representação canônica associada ao dual, ele vai virar o vetor linha, vira vetor coluna, tá certo? O vetor coluna vira o vetor linha e os componentes ganham um complexo conjugado, certo? Agora, cuidado, pessoal, isso aqui tudo dependeu da minha escolha de métrica ortonormal, tá certo? Meu produto interno está numa base ortonormal. Se a base não fosse ortonormal, essas componentes aqui seriam diferentes, seriam mais complicadas, tá certo? Então, lembre, né, de ficar atentos de que isso aqui não é tão geral assim, depende de certas características da base, tá certo? Bom, a gente falta discutir alguns conceitos aqui, eu vou deixar para a próxima aula, a gente discute os próximos conceitos e entra no conceito de operadores e operações lineares nos espaços vetoriais.